Olá pessoal, meu nome é Elamir Menezes. Dando continuidade ao nosso curso, vamos ver agora nosso último módulo, o módulo 6. Nesse módulo, inicialmente, vamos falar de duas tags importantes para inserirmos elementos de multimídia em nossas páginas web. Seriam as tags áudio e as tags vídeo. A tag áudio é a tag que se destina a incorporar um som ou um streaming de áudio na nossa página. Como ainda não há um consenso sobre qual codec será adotado de forma permanente, ou seja, o interpretador do browser, utilizado, como não existe um padrão, precisamos trabalhar sempre com o conceito de fallback. O que é o conceito de fallback? É a alternativa que a gente tem que buscar caso o arquivo que a gente está disponibilizando, seja de áudio e posteriormente o de vídeo, não possa ser executado devido ao tipo ou versão do browser do usuário. Esse elemento áudio ele aceita dois atributos, controls e autoplay. Controls é o que permite, disponibiliza, melhor dizendo, os controles de áudio nativos do navegador, que são os controles aqui de play e pause, por exemplo, e o autoplay faz com que o arquivo seja executado automaticamente a partir do momento que a página seja carregada. A sintaxe do tag áudio, nós temos então uma tag de abertura com os atributos controls e autoplays, de acordo com o que o usuário vai desejar, com o que você, que é o dono principalmente do projeto, vai desejar, da forma como o arquivo vai ser apresentado. Algumas versões de browser já aceitam apenas o control e autoplay, sem o valor do atributo. E temos aqui a tag de fechamento /áudio. Ora, entre a tag de abertura e a tag de fechamento, nós temos as tags source. Cada tag source faz referência a um arquivo de som num determinado formato, um arquivo de áudio. Por exemplo, se nós temos dois tipos de arquivos, um .ogg e um .mp3, para garantir que pelo menos um desses arquivos seja executado no navegador, a gente vai utilizar um tag source para cada formato específico, também com o atributo de type. Por exemplo, para o formato .ogg, a gente tem então src igual a som.ogg, que é o arquivo de áudio, type igual áudio/ogg. Para o arquivo som no formato MP3, nós temos então o src som.mp3 com type áudio/mp3. O navegador ele vai procurar o primeiro formato compatível para ser executado. Caso ele não ache nenhuma compatibilidade entre os formatos declarados, nesse caso aqui, ele vai executar a última linha de código da área de influência do tag áudio, que seria o quê? Uma alternativa de fallback. Nós temos então uma tag de link apontando para o arquivo de MP3, aonde a partir do momento que o usuário clicar nesse link, o browser ele vai fazer o download desse arquivo para que posteriormente ele possa executar esse arquivo em outro aplicativo ou player instalados no computador dele, independente do navegador. Tá claro, gente? Vamos lá. De forma similar, nós temos a tag vídeo, que aí se destina aqui aos arquivos de vídeo, também em determinados formatos. Também, no caso do vídeo, nós temos que criar alternativas de fallback dependendo do tipo e versão
do browser utilizada pelo usuário. Veja que a sintaxe é bem semelhante. Ao invés do tag áudio, a gente utiliza a tag vídeo com a tag de fechamento correspondente. E aí nós temos também as tags search apontando para todos os tipos de arquivos disponíveis com o type correspondente. Da mesma forma, nós temos também os atributos controls e autoplay. Temos também outros atributos aqui não menos importantes, mas que vocês podem depois estudar e podem consultar. Um deles, por exemplo, é o atributo de preload ou de looping. O preload é que faz ele carregar antes mesmo da execução. O looping, ele fica em looping. Enfim, isso é facilmente consultado em outras fontes e eu posso ajudá-los também sem problema. E a última frase aqui, da mesma forma como utilizado no áudio, nós temos uma frase simplesmente de desculpas caso o navegador não seja possível o navegador executar algum desses formatos de arquivos de vídeo. Bom, vamos falar de formulários. O que são formulários? Formulários são provavelmente a forma de integração com o usuário mais usada e também uma das mais antigas utilizadas em nossos sites. O formulário, gente, na verdade, é a forma que o HTML tem que proporciona a gente colher informações digitadas pelo usuário que está acessando a nossa página. E que informações são essas? Vocês estão bem acostumados com isso. Dados pessoais, digitados, informações de telefone, e-mails, endereços, etc. E aí o que acontece após esses dados serem digitados? Esses dados eles são encaminhados para um script e para um programa criado em uma linguagem de programação. Por exemplo, em PHP, em JavaScript, em outras linguagens. Não é objeto desse curso a gente trabalhar com essas linguagens de programação. Como a função do HTML é simplesmente encaminhar as informações para esses scripts, a gente simplesmente vai entender como isso funciona. E estão disponíveis na internet e também pelos provedores uma série de scripts gratuitos e simples, cuja função basicamente são, por exemplo, receber esses dados e informar esses dados por e-mail para um determinado endereço que nós mesmos podemos definir. E a gente vai entender mais ou menos como é que isso funciona na prática. Os formulários ganharam também novos elementos nessa nova versão do HTML5. Novos tipos de campos que não existiam nas versões anteriores hoje estão já disponíveis nessa versão 5 da linguagem HTML. As tags form e /form definem a área da página onde serão inseridos elementos do formulário. Todos os elementos do formulário, então, estão definidos pelo tag form e sua tag de fechamento correspondente. Os atributos do tag form são os seguintes. Um primeiro atributo, action, é utilizado para especificar o endereço ou a URL do local para onde os dados serão enviados pelo formulário. Ou seja, o programa ou o endereço do programa ou script que vai receber essas informações digitadas. Já o atributo método é o que define em que método, de que tipo de método essas informações vão ser enviadas.
E aí, basicamente, sem entrar muito no detalhe, nós temos dois tipos de método, o post e o get. De antemão, eu posso adiantar que o mais utilizado é o post e que a gente vai utilizar mais por uma série de vantagens, e uma delas, por exemplo, é que com o método post não aparece para o usuário que está na URL as informações digitadas. Com isso, vocês não precisam se preocupar. Podem já definir como padrão que o método utilizado sempre vai ser o post. O get somente numa necessidade específica, e isso vai ser relatado pelo programador, e aí no caso que vai desenvolver o script utilizado no nosso site. Um exemplo então de sintaxe, nós temos então tag form com a tag de fechamento correspondente. O atributo action, que aqui no caso aponta para o arquivo pesquisa.php, que seria então o script ou programa que vai receber as informações, com o método igual a post. Mais uma vez, o que vai acontecer após o envio das informações pelo formulário é o script que vai determinar. São os comandos e as funções incluídas nesse script é que vai determinar o que vai acontecer com essas informações. Por exemplo, o mais comum é que essas informações são guardadas numa base de dados. Uma outra tag muito utilizada nos formulários é a tag input, que é utilizada para a criação de um campo ou os elementos de entrada de dados no formulário, para que o usuário insira informações nesse documento. Cada campo do formulário atribui ao seu conteúdo uma variável que possui nome e tipo específico. Então, o tag input possui alguns atributos também. Um desses atributos é o atributo type, que define qual é o tipo de campo que nós vamos incluir no nosso documento. E para esse tipo nós temos vários: test, password, hidden, checkbox, radio e submit. A gente vai ver com detalhes cada um deles. Também nós temos um atributo name, que nada mais é do que uma variável que define um nome para esse campo. Ou seja, a partir do momento que as informações digitadas desse campo forem enviadas para o script, o que esse script recebe? O nome dessas variáveis e os valores que são as informações digitadas pelos usuários. É isso, em linhas gerais, que o script recebe do formulário. Um outro atributo, o atributo value. Esse atributo é utilizado para especificar o valor padrão do campo de entrada. Ou seja, a gente pode pré-definir um valor para este campo. Mas isso não quer dizer que é exatamente esse valor que vai ser encaminhado por script. Isso só acontece se o usuário simplesmente não digitar nada nesse campo. Se for digitado alguma coisa, na verdade o valor é um valor inicial. O que ele leva para o script é o que o usuário já deixa cadastrado ou exatamente o que ele digita no campo específico. Size. Size nada mais é do que o tamanho em caracteres que o campo texto terá. É o tamanho da caixinha que aparece no browser. Isso não quer dizer que esse tamanho define o número de caracteres possíveis a serem digitados. São duas coisas diferentes. Um campo de caracteres pode ter um tamanho de 20 pixels, mas você pode digitar mais de 20 caracteres nesse campo. Um outro atributo, aí já não é tão comum para todos os campos, é o atributo checked.
Esse atributo é utilizado para especificar que um campo do tipo checkbox, por exemplo, como padrão, ele já está selecionado ou marcado. Isso é muito usado nos campos do tipo checkbox e radio, que a gente vai ver mais adiante. Vamos ao código então. Vejam essa sintaxe no nosso slide. Eu tenho aqui um código que começa com nome e uma primeira tag input com type text, name nome, size 35. O que significa? No texto nome é o primeiro texto que aparece na página. O tag input é que faz com que o campo apareça no navegador, e esse campo é onde o usuário vai digitar a sua informação. Name é o nome do campo, que é o nome da variável que vai ser enviada para o script. Size é esse tamanho em caracteres do que aparece no formulário. O atributo required nada mais é do que, uma vez incluído, ele torna esse campo obrigatório, ou seja, o usuário ele não consegue enviar esse formulário sem que esse campo receba algum valor. Isso já é controlado pelo próprio browser. Um outro tipo de campo, também com tag input, é o type igual a password, o que possui atributo type igual a password, também com nome e também com size. Ora, esse campo type password é idêntico ao anterior. A única diferença é que é um tipo de campo criado para senha. Com particularidade, ele não mostra os caracteres que são digitados pelo usuário. E isso é bem comum e vocês já devem estar bem acostumados com esse tipo de campo. São campos típicos para senha mesmo. Ao invés do caractere, eles mostram algum outro caractere, como pontinhos ou asteriscos, dependendo do navegador. Ok? No HTML5, ele já traz alguns novos tipos de campo, como o campo de URL e de telefone já pré-formatados para essas informações. Um outro campo já bem usado e que já funciona nas novas versões do browser é o campo type, com a mesma tag input, type igual e-mail, que é o campo próprio para endereço de e-mail. O que esse campo faz? Esse campo type e-mail permite que o browser já critique o valor digitado no campo para ver se ele é compatível com o endereço de e-mail. Normalmente o que ele faz é identificar, por exemplo, se o arroba foi digitado nesse campo. Ele já sabe, o navegador sabe que não existe endereço de e-mail sem o arroba. Então, se o arroba não for digitado, as informações não vão ser enviadas e o mouse vai criticar esse tipo de informação, vai barrar esse tipo de informação. Um outro tipo de campo é o campo input com type igual a hidden, ou seja, esse é um campo invisível. E quando é que nós utilizamos esse tipo de campo? Quando há a necessidade de enviarmos variáveis e valores pré-determinados para o script, para o programa que vai receber as informações do formulário. Esse valor ele não aparece na tela do navegador e também não é um valor digitado pelo usuário. Já é um valor pré-fixado, são valores pré-fixados no código HTML. Outro tipo de campo, também declarado pela tag type, é o type checkbox. Reparem no código do nosso slide. Nós temos o texto preferências, que normalmente
inserido no código HTML é também apresentado pelo navegador. E aí nós temos 3 tags input, todas as 3 com type igual a checkbox. Cada tag input corresponde a um quadradinho desses que vocês já devem estar acostumados a ver em formulários. E cada uma dessas tags inputs possui o atributo name e o atributo value. Name, como já dito, é o nome da variável e value é o valor que essa variável vai levar para o script, nesse caso o campo seja selecionado. O artes aqui, esporte e políticas, também é o texto que aparece após cada tag. Então repare, o input com type checkbox é o que corresponde a essas caixinhas de seleção, cada um com seu nome e valores específicos. De novo, se eu marcar apenas o checkbox, o primeiro, o que o formulário vai receber? Ele não vai receber a variável art. O nome da variável que o script vai receber é opção 1, ou seja, a variável opção 1 irá com o valor art. Caso as 3 sejam selecionadas, e isso é possível, ele envia todas as 3 variáveis, opção 1, opção 2, opção 3, com os respectivos valores, artes, esportes e política. Esse valor também não precisa ser um valor em texto, pode também ser, por exemplo, um valor numérico. Agora, repare numa particularidade. Nesse caso, cada checkbox tem um nome diferente. E isso permite, na prática, que eu possa marcar ou desmarcar uma ou mais opções apresentadas. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso um pouquinho mais na frente. Agora sim, existe um outro type para tag input, agora no caso com type igual a radio, também com name e também com valor. Ora, repare nesse código que nós temos o texto Estado Civil, que é o texto que aparece sem problemas no nosso navegador. E para cada tag input, eu tenho aquele campo característico da bolinha de seleção. Já não é mais aquele quadradinho. E aí, para cada bolinha dessa, eu tenho um nome, que é o nome do campo, e o valor correspondente. Da mesma forma que o checkbox, caso, por exemplo, o primeiro item for marcado, for selecionado, o script ele vai receber unicamente a variável estado com o valor casado. Mas reparem aqui numa coisa importante. Diferentemente do checkbox, do name utilizado no checkbox, ou seja, dos nomes distintos, aqui no radio nós temos para todas as inputs o mesmo nome. Apenas os valores variam. Isso permite que, diferente do checkbox, aqui apenas uma das opções podem ser marcadas. Então a característica principal para o input radio é utilizarmos esse recurso naquelas opções onde só vai ser possível selecionar uma delas. Ou o usuário é casado, ou é solteiro, ou é divorciado. Ok, gente? Outra tag, agora diferente da tag input, é a tag test area. Essa é uma tag muito simples e também bastante usada.
Esse par de tags é utilizado para a criação de uma área de digitação indicada para a digitação de textos longos, como uma mensagem de e-mail. A largura e a altura desse elemento devem ser estilizadas através de CSS. Então, gente, o text area nada mais é do que aquela caixinha que permite os usuários digitarem qualquer observação, qualquer complemento ou qualquer dado que requer um maior número de caracteres. Essas informações, como dito aqui, como a largura ou altura, pode ser modificada através do CSS, mas o text area também possui o atributo calls e rows, que define o número de colunas e linhas dessa caixa. O text area é o início e o final desse campo. Agora, atributos como tipo de caractere, cor de fundo, aí sim são atributos definidos no CSS. Ok? Vamos para outra tag, é a tag selected. Também nós temos a tag de abertura e a tag de fechamento. E que campo essa tag permite criar? São aqueles campos de listas suspensas. Esse par de tags é utilizado para criar e exibir uma lista de itens que podem ser selecionados pelo usuário a partir de uma caixa de seleção. Vocês devem também estar acostumados com essas caixas, né, gente? Cada opção da lista é criada através da tag option. Então vamos observar aqui a sintaxe. Nós temos uma tag select de abertura com o atributo name, que é o nome da variável que vai ser enviada para o script. E no final, a tag de fechamento correspondente. E para cada item da lista, nós temos um valor options, uma tag options, com valor específico. No caso aqui, value igual a RJ, value SP, value MG e value SES. E para fora da tag, um texto em a tag option de fechamento. Aqui apareceu algum probleminha, mas aqui nada mais é do que o fechamento, né? E aí, cada opção dessa que aparece entre as tags de abertura e de fechamento options são as opções que aparecem na lista. Existe também um atributo selected que pode ser usado também na tag options. E o que proporciona e qual o efeito desse atributo select? Ele já pré-seleciona dentro da lista o valor para o usuário. Então, se por exemplo, a maioria dos usuários do seu site, você já sabe de antemão que são do Rio de Janeiro, você já pode pré-selecionar o valor RJ ou um dos valores da lista no formulário. Obviamente, se o usuário escolher uma outra opção, o valor correspondente a essa opção é o que vai ser enviado para o script. E o valor, mais uma vez, gente, não é o que aparece na lista ou na página. Não é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo por extenso. O valor que o script vai receber, ou seja, a variável name, ela vai seguir com um desses valores. A variável UF, melhor dizendo, vai seguir com o valor RJ, SP, MG ou ES. Para finalizar, nós temos o último elemento do formulário, que é o botão de envio, que também é declarado no código através da tag input, só que agora com type igual a submit.
exatamente com esse valor. Obviamente, dentro da área de influência do tag form. Se criar todo o formulário e definir ou declarar a tag do botão de envio depois do tag form de fechamento, o formulário não vai enviar as informações para o script correspondente. Vamos à sintaxe. Input type igual a submit, e o valor, gente, esse texto enviar é o texto que vai aparecer em cima do botão. Simplesmente isso. Ao clicar nesse botão, os valores pré-definidos no formulário e principalmente os digitados pelo usuário são os valores que vão seguir para o script definido aonde? Lá no atributo action, que nós falamos no início do módulo. E aí, gente, para finalizar, no último módulo, o nosso último exercício. Eu quero que vocês quero que vocês criem nossa última página do nosso último site da nossa pousada, que é a página de contato. Basicamente, com o mesmo logo, a mesma barra de navegação, só que com os elementos que nós aprendemos nesse módulo. Ok? Alterem de forma mais contundente e bastante confortável todos esses valores, todos esses atributos. Veja o que difere, né, a gente mudar um parâmetro ou outro, e veja o resultado e teste também o resultado. Quer dizer, o teste, como em toda a totalidade, não vai ser possível, mas eu posso explicar depois para vocês como a gente pode utilizar um desses scripts gratuitos. Scripts, como eu falei, simples, que simplesmente pegam as informações do formulário e devolvem essas informações por e-mail para o endereço definido por nós. Ok, gente? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do curso. Mais uma vez, eu quero disponibilizar aqui as informações da minha página e do meu e-mail para qualquer dúvida ou contato. Todos os exercícios, os arquivos e as imagens eu também vou estar disponibilizando na página. Usem bastante os exercícios como parâmetro para correção dos exercícios. É importante isso. É aquela colinha que vocês vão precisar para corrigir o código de vocês. Qualquer coisa, eu estarei disponível na medida do possível para tirar as dúvidas de vocês. Mais uma vez, obrigado. Tenham um bom aprendizado. Pratiquem bastante. E eu quero ver todos esses exercícios, e esses aprendizados se transformarem em projetos e em sites hospedados por vocês. Obrigado, Elamir.